Elara Sorn sempre soube que um dia o passado viria cobrar seu preço. Aos 28 anos, ela havia construído uma reputação sólida como mensageira neutra entre territórios hostis. Alguém que carregava segredos nas sombras e sobrevivia vendendo informações para quem pagasse melhor. Ninguém confiava completamente nela, e era exatamente assim que ela preferia. Confiança era uma moeda perigosa no mundo dos lobos. Mas naquela manhã fria de outono, enquanto caminhava pelas ruas estreitas da zona neutra, Elara sentiu o peso de um olhar que conhecia bem demais. Olhos cinza metálico, frios como aço temperado. Rael Veir, o alfa que a desprezava mais do que qualquer outro. O homem cuja simples presença fazia seu sangue ferver de raiva, e algo mais que ela se recusava a nomear. Ele estava parado do outro lado da praça, alto e imponente, os braços cruzados sobre o peito largo. A cicatriz diagonal em seu pescoço brilhava levemente sob a luz filtrada pelas árvores. Ao seu lado, Riven Talos observava tudo com a desconfiança característica, a mão sempre próxima da lâmina na cintura. Elara não desviou o olhar. Erguer a cabeça e encará-lo era a única forma de sobreviver nesse jogo. Ela ajustou o colar antigo que sempre usava, sentindo o metal frio contra a pele, e continuou andando. Não iria correr. Nunca correria. Olá, meus queridos ouvintes. Antes de mergulharmos nessa história, inscrevam-se e ativem o sininho para nunca perderem nossas histórias. Rael interceptou seu caminho com passos firmes e deliberados. Quando ele falou, sua voz era baixa, controlada, mas carregada de algo perigoso. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Veir. Elara tentou contorná-lo, mas ele bloqueou novamente seu caminho. Os músculos do maxilar dele se contraíram. Não é um pedido, Sorn. É uma ordem. Ela riu, um som sem humor. Você não tem autoridade sobre mim. Esqueceu que não faço parte da sua preciosa matilha? A tensão entre eles era palpável. Pessoas ao redor começaram a se afastar, sentindo o perigo iminente de dois predadores prontos para atacar. Riven deu um passo à frente, mas Rael o deteve com um gesto sutil da mão. O alfa não tirava os olhos de Elara, como se pudesse ler cada pensamento traiçoeiro que ela guardava. A matilha Corven está se movendo. Eles planejam algo grande, algo que pode destruir não apenas meu clã, mas todos os territórios vizinhos. E você, Elara, tem informações que preciso. O coração dela acelerou, mas seu rosto permaneceu impassível. Como ele sabia, ela havia sido extremamente cuidadosa ao coletar aquelas informações, extremamente cautelosa. E por que eu ajudaria você? Depois de tudo que me fez? Os olhos dele se estreitaram. Porque se os Corven avançarem, você também será destruída. Não existe neutralidade quando a guerra chega. Elara apertou os punhos dentro dos bolsos do casaco. Ele estava certo, e ela odiava isso. Odiava que Rael Veir, de todas as pessoas, fosse aquele que viesse até ela pedindo ajuda. O que você sabe sobre os Corven? Ela finalmente perguntou. Movimentação de tropas nas fronteiras norte. Reuniões secretas com clãs que deveriam ser nossos aliados. E rumores de uma arma antiga sendo procurada. Uma arma que pode mudar o equilíbrio de poder para sempre. As palavras dele confirmaram o que Elara já suspeitava. O símbolo em seu colar queimou levemente contra a pele, como sempre fazia quando ela estava perto de algo importante, algo perigoso. Se eu tiver essas informações, qual seria a minha garantia de segurança? Você me odeia, Veir. Todos sabem disso. Rael deu um passo mais perto, invadindo deliberadamente o espaço pessoal dela. Elara ergueu o queixo, recusando-se a recuar. Eu protejo aqueles sob minha responsabilidade. Se você trabalhar comigo, estará sob minha proteção. Ninguém tocará em você enquanto eu respirar. Havia algo na forma como ele disse aquelas palavras, uma intensidade que fez o estômago dela revirar. Não era apenas um acordo profissional, era uma promessa. E Rael Veir nunca quebrava suas promessas. Está bem, ela disse finalmente, mas temos que fazer isso do meu jeito, nos meus termos. Não. A resposta foi imediata e inflexível. Você vem para o território Veir.
Trabalharemos juntos, sob minha supervisão. Não confio em você solta por aí com informações que podem nos destruir. Elara sentiu a raiva subir como fogo em suas veias. Você é impossível. Está me pedindo ajuda e ao mesmo tempo me tratando como prisioneira? Estou te oferecendo proteção e um propósito. Aceite ou continue sua vida de mensageira até que alguém decida que você sabe demais e te elimine. O silêncio entre eles era denso, carregado de anos de ressentimento e desconfiança mútua. Mas por baixo disso havia algo mais. Uma corrente invisível que sempre existiu, mesmo quando se odiavam. Elara sabia que não tinha escolha real. Os Corven estavam se movendo, e se ela não agisse, seria apenas mais uma vítima quando a tempestade chegasse. Quando partimos? Ela perguntou, a voz tensa. Agora. Riven se aproximou com 2 mochilas preparadas. Ele estendeu uma para Elara, o olhar cheio de desconfiança. Não tente nada. Estarei te vigiando a cada segundo. Elara pegou a mochila com um sorriso sarcástico. Que acolhedor. Já me sinto em casa. Enquanto seguiam pelas ruas em direção à saída da zona neutra, Elara olhou para trás uma última vez. Celina Marek estava nas sombras de um beco, observando tudo. Sua amiga inclinou a cabeça levemente, um gesto de preocupação. Elara respondeu com um aceno quase imperceptível. Ela precisaria de aliados, agora mais do que nunca. O caminho para o território Veir era longo e silencioso. Rael liderava com passos firmes, Riven flanqueava o lado direito, e Elara seguia no meio, como uma prisioneira escoltada. A floresta densa ao redor parecia observá-los, sussurros antigos ecoando entre as árvores. Quando o sol começou a se pôr, eles pararam em uma clareira para descansar. Rael não falou com ela, apenas distribuiu rações e água. Elara comeu em silêncio, observando cada movimento dele. Era nesse silêncio que os piores pensamentos vinham. O segredo que ela carregava pesava como chumbo. O colar em seu pescoço era mais do que uma joia. Era a chave para algo que poderia destruir a matilha Veir completamente. E agora ela estava indo direto para o coração do território inimigo, carregando consigo a própria destruição deles. A noite caiu rápida e pesada. Enquanto Riven montava guarda, Rael sentou-se do outro lado da fogueira, seus olhos cinzentos fixos em Elara através das chamas dançantes. Por que você realmente aceitou vir? Ele perguntou de repente. Elara ergueu os olhos, surpresa pela pergunta. Você me deu um ultimato, não havia escolha. Sempre há escolha. Você poderia ter fugido, desaparecido, mas não o fez. Ela segurou o colar com força, sentindo o metal esquentar contra sua palma. Talvez eu esteja cansada de fugir. Algo passou pelo rosto de Rael, uma expressão que ela não conseguiu identificar. Por um breve momento, a máscara de ferro caiu, e ela viu o homem por trás do Alfa, alguém que também carregava fardos pesados demais. Mas o momento passou. Rael se levantou, virando as costas para ela. Durma. Amanhã chegamos ao território, e você precisará de toda a sua energia para o que vem pela frente. Elara deitou-se no chão duro, usando a mochila como travesseiro. O sono não veio facilmente. Ela olhou para as estrelas através das copas das árvores, pensando no que havia deixado para trás e no que a esperava pela frente. E então, no silêncio da noite, ela ouviu um uivo distante, seguido de outro. Não era a matilha Veir, era algo diferente, algo errado. Rael e Riven se levantaram imediatamente, corpos tensos, prontos para o combate. Elara sentou-se, o coração disparado. O que foi isso? Riven perguntou, a voz tensa. Rael não respondeu imediatamente. Seus olhos brilhavam na escuridão, o lobo dentro dele vindo à superfície. Rastreadores. Alguém nos seguiu. E então eles surgiram das sombras. 5 lobos enormes, olhos vermelhos brilhando com fome e violência. Não eram Corven, eram mercenários. E estavam ali por uma razão. Elara. O ataque foi brutal e coordenado. Os mercenários cercaram a clareira em segundos. Rael transformou-se instantaneamente, seus ossos estalando enquanto o lobo assumia o controle. Sua pelagem escura ondulou quando ele avançou contra o primeiro atacante. Riven seguiu o exemplo, sua forma lupina menor, mas igualmente letal. 2 mercenários o enfrentaram,
tentando isolá-lo de Rael. Elara recuou contra uma árvore, o coração martelando. Ela não era lutadora como eles. Um dos mercenários a localizou, olhos vermelhos fixos nela. Ele avançou, garras estendidas. Elara rolou para o lado, sentindo o ar deslocar-se enquanto as garras rasgavam a casca da árvore. Antes que o mercenário atacasse novamente, Rael o interceptou com força brutal. Os dois lobos colidiram em rosnados e sangue. Em segundos, o mercenário estava no chão, a garganta rasgada. Outros dois se aproximavam de Elara, separando-a de seus protetores. Eram assassinos contratados especificamente para eliminá-la. Rael rugiu, um som que fez a floresta tremer. Ele se lançou através da clareira, derrubando um atacante antes que alcançasse Elara. Riven lutava contra 3 ao mesmo tempo, ferimentos aparecendo em sua pelagem loira. Era habilidoso, mas estava sendo dominado. O último mercenário focou exclusivamente em Elara. Ela procurou desesperadamente por algo que pudesse usar como arma. Seus dedos fecharam-se em torno de um galho grosso. Quando o lobo saltou, Elara cravou o galho com toda a força. A ponta penetrou o ombro da criatura, fazendo-a guinchar. Não foi suficiente para matá-lo, mas o fez hesitar. E hesitação era tudo que Rael precisava. O alfa surgiu como uma tempestade negra, pegando o mercenário pelo pescoço e arremessando-o contra as árvores. O som do impacto ecoou pela floresta. O silêncio que se seguiu foi tenso. Riven ainda estava em forma lupina, ofegante, sangue escorrendo de ferimentos. Rael transformou-se de volta, o corpo coberto de sangue. Seus olhos cinzentos brilhavam com raiva enquanto examinava os corpos espalhados. "Você está ferida?" ele perguntou a Elara. "Não, estou bem." Ela não conseguiu esconder o tremor na voz. A adrenalina ainda corria em suas veias. Rael aproximou-se de um dos mercenários mortos, virando o corpo. Havia uma marca queimada no ombro, um símbolo que Elara reconheceu imediatamente. Seu sangue gelou. A guilda das sombras, ela sussurrou. Rael virou-se para ela, a expressão sombria. "Então você os conhece." Não era uma pergunta, era uma acusação. "Eu não os contratei, se é isso que está pensando. Mas eles estão atrás de você. Por quê?" Elara apertou o colar contra o peito, sentindo o metal queimar. Ela não podia revelar, não ainda. "Eu tenho informações que muita gente quer destruídas. Você sabe como funciona meu trabalho." Rael deu um passo em sua direção, invadindo seu espaço. Havia algo perigoso em seus olhos. "Você está mentindo. Eu posso sentir o cheiro da sua mentira. Então talvez você devesse ter pensado melhor antes de me forçar a vir com você." A tensão entre eles era elétrica. Riven observava com desconfiança crescente. "Ela vai nos trair, Rael. Eu sabia desde o começo." "Cale-se, Rael", ordenou, sem desviar os olhos de Elara. "Precisamos nos mover, agora. Se a Guilda das Sombras está envolvida, eles mandarão mais rastreadores." Eles recolheram rapidamente seus pertences. Rael vestiu uma camisa limpa e Riven tratou os ferimentos. Ninguém falou durante os preparativos. A viagem recomeçou em ritmo acelerado. A floresta parecia mais escura, mais ameaçadora. Quando avistaram as fronteiras do território Veir, o sol já estava nascendo. A linha divisória era marcada por pedras antigas com runas de proteção. Ao cruzá-la, Elara sentiu a mudança no ar. Guardas surgiram entre as árvores, lobos grandes que se curvaram quando reconheceram Rael. Seus olhos fixaram-se em Elara com desconfiança. Alfa Rael, uma guarda de cabelos castanhos, disse, transformando-se em forma humana: "Não esperávamos que trouxesse companhia. Ela está sob minha proteção, Kira. Isso é tudo que precisam saber." Kira franziu o senho, mas assentiu. "O conselho quer falar com você. Chegaram notícias sobre movimentos Corven. Reúna-os na sala principal. Chegarei em 1 hora." Quando os guardas se dispersaram, Rael virou-se para Elara. "Você ficará em aposentos privados até que eu decida o que fazer com você. Riven, leve-a até lá e não a deixe sair."
Com prazer, Riven respondeu, um sorriso cruel nos lábios. Elara seguiu Riven por caminhos estreitos entre cabanas e construções de pedra. O território Veyr era impressionante, muito maior do que ela imaginava. Lobos paravam para observá-la com olhares hostis. Ela era uma invasora, uma ameaça. Os aposentos eram simples, uma cama, uma mesa, uma janela pequena com grades, uma prisão dourada. Não tente fugir, Riven avisou da porta. Há guardas em cada esquina e eles receberam ordens de te trazer de volta, viva ou morta. A porta fechou. Elara ficou sozinha. Ela caminhou até a janela, observando o movimento lá fora. Famílias, crianças brincando, guerreiros treinando. Era uma matilha de verdade, unida, forte, tudo o que ela nunca teve. O colar queimou contra sua pele. Elara o tirou, observando o símbolo antigo gravado no metal. Era a marca dos Corven, a marca de seu verdadeiro clã. Ela era filha do Alpha Corven, escondida desde criança após uma tentativa de assassinato que matou sua mãe. Criada em segredo, treinada como espiã, enviada para coletar informações sobre os inimigos de seu pai. E agora estava no coração do território inimigo, segurando o único objeto que provava sua identidade. Se Rael descobrisse quem ela realmente era, a mataria sem hesitar. Mas havia algo mais, algo que nem seu próprio pai sabia. O símbolo no colar não era apenas uma marca de família, era um mapa para a arma antiga que os Corven procuravam. A mesma arma que poderia destruir a matilha Veyr completamente. E Elara tinha 3 dias para decidir de que lado realmente estava. Elara passou as primeiras horas explorando cada centímetro do quarto. As grades na janela eram de prata reforçada, impossíveis de quebrar. A porta estava trancada e ela sentia a presença de guardas do outro lado. Estava verdadeiramente presa. O sol já estava alto quando a porta se abriu. Rael entrou, carregando uma bandeja com comida. Seus olhos cinzentos a encontraram imediatamente. Você precisa comer. Ele colocou a bandeja na mesa. Pão fresco, frutas, carne assada. O conselho não ficou feliz com sua presença aqui, Rael disse, encostando-se na parede. Eles querem que você seja interrogada, oficialmente. Elara sentou-se na cama, ignorando a comida. E você? O que você quer? Respostas verdadeiras. Ele caminhou até ficar em frente a ela. A proximidade era intimidadora e estranhamente reconfortante. Por que a Guilda das Sombras quer você morta? Eu já disse. Tenho informações que mentiras ele a cortou. A Guilda não desperdiça recursos com mensageiras comuns. Você é alguém importante, alguém perigoso. O coração de Elara acelerou. Ele estava perigosamente perto da verdade. E se eu for? Isso muda alguma coisa? Você ainda precisa de minhas informações sobre os Corven. Rael inclinou-se para a frente, apoiando as mãos nos joelhos dela, aprisionando-a sem tocá-la. Seus rostos estavam a centímetros de distância. Depende. Você é uma ameaça para minha matilha? Elara segurou a respiração. Podia sentir o calor emanando dele, o cheiro de pinho e terra. Todos somos ameaças uns aos outros, Veyr. É assim que esse mundo funciona. Algo passou pelos olhos dele. Frustração, talvez. Ou admiração relutante. Você é impossível. Você também. Por um momento, nenhum deles se moveu. A tensão entre eles mudou, tornando-se algo mais complexo. Então Rael se afastou, quebrando o momento. Coma. Depois, vamos conversar sobre os Corven. Se você cooperar, posso convencer o Conselho a ser mais tolerante. Ele saiu antes que ela pudesse responder. Elara esperou até que seus passos desaparecessem antes de soltar o ar. Seus dedos tremiam quando alcançou o pão. Ela precisava se controlar. A tarde chegou com uma reunião forçada. Rael a levou até uma sala privada, longe dos olhos curiosos. Era um espaço simples, com uma mesa grande coberta de mapas. Mostre-me o que sabe sobre os movimentos Corven. Elara aproximou-se, estudando os mapas. Reconheceu várias imprecisões nas rotas marcadas. Vocês estão olhando nos lugares errados. As tropas Corven não estão se concentrando nas fronteiras norte. Ela pegou um pedaço de carvão e começou a marcar. Eles estão aqui, nas montanhas sombrias.
É uma distração. Enquanto vocês focam no norte, eles preparam algo maior ao leste. Rael observava atentamente. Como você sabe disso? Tenho minhas fontes. Não é suficiente. Preciso de nomes, localizações exatas, números. Elara virou-se para encará-lo. E o que você me dá em troca? Proteção que pode acabar a qualquer momento? O que você quer? A pergunta a pegou de surpresa. Liberdade. Quando tudo isso acabar, quero partir sem ser caçada por você ou sua matilha. Rael considerou por um longo momento. Se suas informações salvarem vidas aqui, você terá sua liberdade. Você tem minha palavra. Era uma promessa significativa. Rael Veir não quebrava promessas. Muito bem. Os Corven têm aproximadamente 300 guerreiros nas Montanhas Sombrias. Outros 100 estão infiltrados em territórios neutros e há rumores de que encontraram algo nas ruínas antigas ao leste. Algo poderoso. A arma. Sim. Rael aproximou-se do mapa. Seu ombro roçou o dela e Elara sentiu um arrepio. Se eles encontraram a arma, precisamos agir rápido. Não podemos esperar que venham até nós. Você está pensando em atacar primeiro? Estou pensando em sobreviver. Havia determinação feroz em sua voz, lealdade inabalável à sua matilha. Era o tipo de devoção que Elara nunca havia experimentado. Rael, ela disse suavemente, usando seu nome pela primeira vez. Se você atacar agora, sem saber exatamente o que eles têm, pode estar levando sua matilha para uma armadilha. Ele virou-se para ela e, de repente, estavam muito próximos novamente. Então, o que você sugere? Deixe-me ir até lá. Posso descobrir o que eles encontraram, onde está escondido. Sou boa nisso. Não. A resposta foi imediata. Por quê? Porque você não volta, ou porque você vai direto para eles e revela tudo o que sabe sobre nós. Elara sentiu a raiva ferver. Eu não sou traidora. Ainda não sei o que você é. Eles ficaram frente a frente, respirações aceleradas, o espaço entre eles carregado de eletricidade. Elara podia ver a luta interna em seus olhos cinzentos. Você sente também? Não sente? Ela sussurrou. A mandíbula dele se contraiu. Não sei do que está falando. Sente. Essa conexão, desde que nos vimos na praça. Rael deu um passo mais perto, invadindo completamente seu espaço. Sua mão subiu, dedos roçando levemente o maxilar dela. Você é perigosa, Elara Sorn, de todas as formas possíveis. O coração dela martelava tão alto que tinha certeza de que ele podia ouvir. Seus olhos caíram nos lábios dele, depois voltaram para seus olhos. Então por quê? Não me manda embora? Porque sou idiota o suficiente para acreditar que pode haver algo real por trás de todas as suas mentiras. Ele inclinou-se mais perto, a respiração dele se misturando. Elara fechou os olhos, o mundo inteiro reduzindo-se àquele momento. Seus lábios estavam a milímetros de se tocarem quando a porta explodiu para dentro. Riven entrou como um furacão, o rosto pálido. Rael, ataque na fronteira leste. Corven, eles estão massacrando nossos guardas. O momento se despedaçou. Rael afastou-se de Elara como se tivesse sido queimado, a máscara de Alfa voltando instantaneamente. Quantos? Pelo menos 50. E eles têm algo, Rael. Algo que está queimando através de nossas defesas como se fossem papel. Elara sentiu seu sangue gelar. A arma. Eles já tinham a arma. Rael olhou para ela uma última vez e naquele olhar havia acusação, desconfiança renovada e algo parecido com traição. Mantenha-a trancada, sob guarda tripla. Se ela tentar fugir, mate-a. Ele saiu correndo, Riven em seus calcanhares, e Elara ficou sozinha, sabendo que o tempo havia acabado. Os Corven atacaram, e ela era a única que poderia ter informações sobre a arma que eles usavam. A única que poderia salvar a matilha Veir, ou destruí-la completamente. O caos se espalhou pelo território Veir como fogo selvagem. Elara podia ouvir os gritos de batalha mesmo de dentro de seu quarto trancado. O cheiro de sangue e fumaça invadia pelas frestas. Ela caminhou de um lado para o outro, desesperada. 3 guardas foram posicionados do lado de fora. Podia ouvi-los conversando em tons tensos. 50 Corven não deveriam passar nossas defesas tão facilmente. É aquela arma. Dizem que derrete a prata e queima através da carne.
Alguém traiu. Alguém deu as posições exatas de nossos guardas. Elara encostou-se na porta, o coração apertado. Um traidor dentro da matilha Veir. Isso significava que Rael estava em perigo muito maior do que imaginava. Ela precisava avisá-lo. Horas se passaram. O som de batalha diminuiu. Então, passos apressados se aproximaram. A porta se abriu e Kira entrou, o rosto manchado de sangue. Vista isso. Rápido, ela jogou um manto escuro para Elara. O Alfa Rael pediu sua presença. Agora, Elara vestiu o manto rapidamente, cobrindo o colar. Kira a guiou pelos corredores, evitando as áreas movimentadas. O território estava em alerta máximo. Feridos eram carregados, guerreiros corriam, crianças eram escondidas nos abrigos subterrâneos. Kira a levou até uma sala de guerra improvisada. Rael estava inclinado sobre uma mesa de mapas, o rosto marcado por cortes e sangue seco. Riven estava ao seu lado, um ferimento profundo no braço. Outros guerreiros cercavam a mesa. Quando Rael viu Elara, sua expressão endureceu. Deixem-nos. Os guerreiros hesitaram, mas obedeceram. Apenas Riven permaneceu. Rael, você não pode confiar nela. Não agora, eu disse. Deixe-nos. Riven lançou um olhar venenoso para Elara antes de sair. O silêncio foi pesado. Rael se endireitou lentamente, cada movimento revelando dor. Você está ferido, Elara disse. Isso não é da sua conta. A frieza em sua voz doeu. Rael, eu não sabia que eles atacariam hoje. Você tem que acreditar em mim. Por que deveria? O timing é conveniente demais. Você chega, fornece informações e horas depois somos atacados exatamente onde você disse que eles não estariam. Elara sentiu o estômago revirar. Você acha que eu os avisei? 23 dos meus morreram hoje, Elara. 23 lobos que confiaram em mim. E todos morreram queimados por uma arma que você sabia que existia. As palavras eram como facas. Elara forçou-se a manter a calma. Eu não os traí, mas você está certo sobre uma coisa. Há um traidor aqui. Alguém dentro da sua matilha está passando informações para os Corven. Rael ficou imóvel. Como você sabe disso? Porque os guardas estavam comentando. Os Corven sabiam exatamente onde atacar. Isso não é sorte, Rael. É informação privilegiada. Ele passou a mão pelo cabelo. Se há um traidor, então estamos todos em perigo. Deixe-me ajudar. Eu sei como rastrear informações, descobrir quem está jogando duplo. E por que eu confiaria em você? Elara deu um passo mais perto. Porque você não tem escolha. E porque, apesar de tudo, você sabe que eu não menti sobre os Corven. Rael a estudou em silêncio. Então, relutantemente, assentiu. Muito bem. Mas você trabalha sob minha supervisão direta. Ele virou-se para os mapas. A arma que eles usaram, nunca vi nada igual. Ela emite uma luz verde antes de disparar. Depois, tudo que toca simplesmente derrete. Carne, osso, metal. Elara sentiu o colar queimar. A descrição correspondia à lâmina de Oriate, capaz de destruir matilhas inteiras. Eu posso ter informações sobre essa arma, mas preciso ter acesso aos seus arquivos, registros antigos, histórias de clãs. Rael hesitou, então acenou. Kira vai levá-la até a biblioteca, mas você tem até o amanhecer. A ameaça era clara. Sem resultados, seria julgada. Kira levou Elara até uma construção antiga. A biblioteca era impressionante, paredes cobertas de prateleiras cheias de pergaminhos e livros. Você tem 3 horas, Kira disse. Elara mergulhou nos registros, procurando qualquer menção à lâmina de Oriate. Eram quase 2 da manhã quando encontrou um manuscrito antigo que descrevia não apenas a arma, mas sua localização original, e estava escrito no mesmo idioma gravado em seu colar. Seu coração acelerou. O mapa no colar não levava à arma, levava ao lugar onde ela havia sido criada, o local onde poderia ser destruída. Mas havia algo mais. Uma linha no final. Apenas aqueles de sangue Corven podem tocar a lâmina sem serem consumidos. Ela era de sangue Corven e tinha a chave para destruir a única arma capaz de aniquilar a matilha, Veir. Antes que pudesse processar, gritos ecoaram lá fora. Não de batalha, mas de alarme. Kira correu até a janela. Fogo! Alguém está incendiando os depósitos. Elara correu para fora.
Chamas enormes consumiam 3 construções, guerreiros tentando apagar o fogo, e então ela viu. No meio do caos, uma figura encapuzada corria em direção aos abrigos subterrâneos, onde as crianças estavam. Ali, Elara gritou, mas sua voz se perdeu no barulho. A figura desapareceu escada abaixo. Sem pensar, Elara correu atrás. Desceu os degraus 2 de cada vez. O corredor subterrâneo era mal iluminado. Ela ouviu vozes abafadas, crianças chorando, e então um grito. Elara virou uma esquina e congelou. A figura encapuzada segurava uma criança pequena pela garganta. Quando o capuz caiu, Elara reconheceu o rosto. Era Riven. Você, ele disse, não deveria estar aqui. Solte a criança, Riven. Ele riu, um som frio. O quê? Você vai me deter? Você, que é filha do próprio Alpha Corven? O mundo parou. Ele sabia. Como? Eu sempre soube, desde o momento em que Rael a trouxe. E agora, você vai fazer exatamente o que eu disser, ou essa criança e todas as outras morrerão. Passos ecoaram no corredor. Rael apareceu ofegante, os olhos movendo-se rapidamente da cena diante dele para Elara. E naquele momento, com Riven segurando uma criança e acusando-a de ser Corven, Elara viu a dúvida retornar aos olhos de Rael. A dúvida que poderia destruí-los a todos. O tempo pareceu congelar. Elara viu o momento exato em que a confiança com Rael se despedaçou. Seus olhos cinzentos se estreitaram. A mão dele moveu-se para a lâmina na cintura. Filha do Alpha Corven, a voz de Rael era baixa, perigosa. Isso é verdade, Elara? Antes que ela pudesse responder, Riven riu, apertando a criança que chorava em seus braços. Claro que é verdade. Por que você acha que ela sabe tanto sobre os Corven? Ela é a herdeira desaparecida, Rael. Riven, solte a criança, Elara disse, mantendo a voz firme. Isso não vai funcionar. Ah, mas já está funcionando. Você entregou informações sobre as defesas Veir. Eu apenas precisava do momento certo para usá-las. Rael deu um passo à frente, o corpo tenso. Você é o traidor. Você vendeu sua própria matilha. Matilha? Riven cuspiu a palavra. Você nunca me viu como mais do que um soldado. Sempre Rael, o grande Alfa. Eu estava cansado de ser sua sombra. Então você se aliou aos Corven. Me aliei a quem pudesse me dar o que mereço. Poder, território próprio. Elara observava, a mente trabalhando. Riven estava perto de uma saída secundária. Se ele conseguisse sair com a criança, teria uma vantagem impossível. Rael, ela disse suavemente, ele está mentindo sobre mim ser a traidora. Mas ele está certo sobre quem eu sou. O olhar de Rael encontrou o dela. Traição, mágoa, resignação. Você mentiu para mim desde o começo. Eu menti sobre minha identidade, mas não sobre querer ajudar, não sobre as informações que dei. Riven aproveitou a distração. Ele recuou em direção à saída. Vocês dois podem resolver isso depois. Agora, ninguém se move, ou a menina morre. A criança chorava desesperadamente. Elara reconheceu-a. Nina, 6 anos, filha de um guerreiro morto no ataque. Algo dentro de Elara se quebrou. Aquela criança não merecia se tornar peça nesse jogo. Leve-me no lugar dela, Elara ofereceu. Eu tenho muito mais valor. Riven sorriu cruelmente. Vou manter as duas. Quanto mais garantias, melhor. Ele continuou recuando, a poucos passos da saída. Elara olhou para Rael buscando seus olhos. Quando o encontrou, viu algo mudar. Ele deu um quase imperceptível aceno. Confiança. Apesar de tudo, ele ainda confiava nela. Elara moveu-se. Rápida, desesperada, ela se lançou para a esquerda, chamando a atenção de Riven. Foi tempo suficiente. Rael transformou-se no ar. Seu lobo negro colidiu com Riven antes que ele reagisse. A criança foi atirada para o lado e Elara a pegou, rolando, para protegê-la. Corra! Elara gritou para Nina. Corra e não olhe para trás! A menina disparou escada acima. Rael e Riven lutavam ferozmente. Riven era forte, treinado, mas estava enfrentando um alfa enfurecido. Mas Riven não lutava para vencer, lutava para fugir. Ele conseguiu se desvencilhar, mordendo brutalmente o ombro de Rael. O alfa rugiu de dor. Riven usou a distração para desferir um golpe nas pernas traseiras de Rael, fazendo-o cambalear.
E então Riven correu para a saída. Elara não pensou. Pegou uma tocha da parede e a arremessou com toda a força. A tocha acertou Riven nas costas, fazendo-o tropeçar. Não foi suficiente para detê-lo, mas desacelerou sua fuga. O Alfa alcançou Riven na saída, suas mandíbulas fechando-se na perna do traidor. Riven guinhou, tentando se libertar, mas o domínio de Rael era absoluto. Outros guardas chegaram. Kira estava entre eles, transformando-se imediatamente. Prendam-no, Rael ordenou, voltando à forma humana. Ele é o traidor, trabalha com os Corven. Riven foi dominado por 4 lobos. Quando passou por Elara, cuspiu em sua direção. Você deveria ter ficado do lado do seu pai. Pelo menos ele não é fraco como este aqui. Elara não respondeu. Quando o corredor ficou vazio, apenas ela e Rael permaneceram. Ele estava apoiado contra a parede, sangrando de múltiplos ferimentos. Você está ferido, Elara disse, aproximando-se. Estou bem. Não está. Precisa de tratamento. Ela rasgou uma tira de seu manto, aproximando-se para envolver o ferimento em seu ombro. Rael não se moveu, apenas a observou. Por que você não me contou? Ele perguntou, a voz rouca. Sobre quem você realmente é. Elara amarrou a bandagem, suas mãos tremendo. Porque sabia que você me mataria assim que soubesse, ou me usaria contra meu pai. E agora, o que você fará? Elara recuou, encontrando seus olhos. Agora vou ajudá-lo a destruir aquela arma. Porque se meu pai conseguir usá-la, não haverá matilha que sobreviva. Porque eu deveria acreditar em você. Porque eu salvei aquela criança. Porque ajudei você a capturar Riven. E porque você sabe que há algo real entre nós. Algo que vai além de clãs. Rael deu um passo em direção a ela. Você está certa. Há algo. Mas isso não muda que você mentiu. Que você é filha do meu maior inimigo. Eu sei. E se você quiser me prender, me julgar, me executar, eu entenderei. Mas antes disso, deixe-me ajudar. Deixe-me salvar sua matilha. Eles ficaram frente a frente, respirações se misturando. Então, Rael fez algo inesperado. Ele estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela. Você vai me ajudar. Mas quando isso acabar, você e eu teremos uma conversa muito longa sobre confiança e sobre o que fazemos com isso que existe entre nós. Antes que Elara pudesse responder, um sino de alarme tocou. 3 toques longos. Ataque iminente. Kira apareceu no topo da escada, o rosto pálido. Rael, os Corven estão nas fronteiras, centenas deles, e eles têm a arma. Rael soltou Elara, o Alfa retornando instantaneamente. Reúna todos os guerreiros, mulheres e crianças para os abrigos mais profundos. Preparem as defesas. Ele olhou para Elara uma última vez. Está na hora de escolher, Elara Corven, de uma vez por todas. E enquanto ele subia correndo as escadas, Elara ficou sozinha no corredor, sabendo que a batalha final havia chegado. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. Elara subiu as escadas correndo, o coração martelando. Quando chegou à superfície, o caos já havia se instalado. Guerreiros corriam, famílias eram escoltadas para os abrigos e no horizonte uma linha negra de lobos Corven avançava como tempestade. Centenas deles, talvez 1000, e à frente, carregando a lâmina de Oriate, que brilhava com luz verde doentia, estava ele, seu pai, Alfa Magnus Corven. Elara sentiu o ar escapar. Ele estava ali. Depois de todos esses anos manipulando-a de longe, finalmente havia saído das sombras. Rael surgiu ao seu lado, vestido com armadura de combate, o ferimento no ombro mal enfaixado. Ele seguiu o olhar dela. Aquele é seu pai. Sim, ele veio pessoalmente. Pretende exterminar todos nós hoje. Elara observou a figura imponente de seu pai. Maior do que lembrava, mais intimidador. A arma, ela disse, apontando. Ele não deveria conseguir tocá-la. Apenas sangue Corven pode manuseá-la, sem ser consumido. Rael virou-se para ela bruscamente. Como você sabe disso? Elara tirou o colar, segurando-o para que ele visse o símbolo. Porque este colar é um mapa, não para a arma, mas para onde ela foi forjada, onde pode ser destruída. E está escrito que apenas alguém de sangue Corven pode tocá-la sem morrer.
A compreensão atingiu Rael. Você pode destruí-la. Posso. Mas para isso preciso pegá-la dele primeiro. E ele não vai simplesmente entregá-la. Kira se aproximou correndo. Alpha, eles pararam. Estão esperando algo. Rael caminhou até a muralha, observando a linha de inimigos. Então Magnus Corven deu um passo à frente, sua voz trovejando. Rael Veir, sei que pode me ouvir. Tenho uma proposta. Rael trocou um olhar tenso com Elara antes de responder. Fale, Corven. Magnus riu, ameaçador. Devolva Elara para mim, minha herdeira, e pouparei metade da sua matilha. Recuse, e todos morrerão queimados. O silêncio foi absoluto. Todos os olhos se voltaram para Elara. Os guerreiros Veir olhavam para ela com choque, raiva e traição. Rael não se moveu, seus olhos fixos em Magnus. Ela não é sua prisioneira, e não é mais sua ferramenta. Magnus deu mais um passo. Elara, você cumpriu sua missão. Coletou informações valiosas. Agora volte para casa. Volte para onde pertence. Elara sentiu todas as peças se encaixando. Riven não havia trabalhado sozinho. Seu pai o havia recrutado. Juntos, haviam criado a tempestade perfeita para destruir os Veir, exceto que ela havia mudado. Elara subiu na muralha, ao lado de Rael, visível para todos. Não, ela gritou. Eu não sou mais sua ferramenta, pai. Não vou deixar você destruir essas pessoas. A expressão de Magnus endureceu. Você ousa me desafiar? Eu te criei, te treinei. Tudo que você é porque eu permiti. Você me usou. A voz de Elara quebrou. Me manteve escondida como peça de xadrez. Nunca me amou. Eu era apenas uma espiã conveniente. E agora você escolhe o inimigo, o clã que matou sua mãe? Elara sentiu o chão desaparecer. O quê? Magnus sorriu, cruel. Você não sabia? Foram os Veir que atacaram nossa matilha há 22 anos. Rael Veir estava lá. Ele era jovem, mas estava lá. Ele e seu pai lideraram o ataque que matou sua mãe. Elara virou-se para Rael, buscando seus olhos, implorando que ele negasse. Mas o que viu confirmou tudo. Culpa, remorso, verdade. Elara, eu. Rael começou, mas ela se afastou. Você sabia? Esse tempo todo? Não até Riven revelar. Mas eu estava naquele ataque. Meu pai ordenou. Era guerra. Eu era apenas um soldado. Lágrimas queimaram os olhos de Elara. Tudo era mentira. Ela havia confiado, sentido algo por alguém cujas mãos estavam manchadas com o sangue de sua mãe. Elara, por favor. Rael estendeu a mão, mas ela recuou. Não me toque. Magnus observava com satisfação. Vê, minha filha. Eles são monstros. Agora volte para casa, e juntos daremos a eles o que merecem. Elara olhou para o campo, para seu pai, segurando a arma, para a matilha Veir, que a olhava com medo, para Rael, cujo rosto refletia uma dor que espelhava a dela. Ela tinha uma escolha a fazer. Sua mão tocou o colar, sentindo o metal quente. Pai, ela gritou. Se você quer que eu volte, venha me buscar, sozinho, sem a matilha, sem a arma. Magnus franziu o senho. Por que eu faria isso? Porque se você realmente se importa comigo, provará isso. Encare-me como pai, não como general. Era uma aposta desesperada. Elara precisava de tempo para descobrir como destruir aquela arma. Magnus considerou. Então, para surpresa de todos, começou a caminhar em direção à muralha, sozinho. Mas ele não soltou a lâmina. Abram os portões, Elara ordenou. Você está louca? Kira protestou. Ele vai nos matar. Confiem em mim, Elara implorou, olhando para Rael. Por favor. Rael a estudou por um longo momento. Então, contra todo instinto, acenou. Abram os portões. Magnus Corven entrou no território Veir, a lâmina brilhando, um sorriso confiante no rosto. Elara desceu da muralha, caminhando diretamente em direção a seu pai. Quando estavam a poucos metros, ela parou. Pai, eu preciso saber. Você alguma vez me amou? Ou eu sempre fui apenas uma arma? Magnus olhou para ela. E por um breve momento, algo parecido com emoção atravessou seu rosto. Você era tudo que restou da sua mãe. Claro que te amei. Então me dê a lâmina. Prove que confia em mim, que me vê como filha, não como soldado. Era agora ou nunca. Magnus hesitou, seus dedos apertando o cabo da arma.
E naquele momento de hesitação, Elara soube. Ele nunca soltaria a arma, porque para ele, poder era mais importante que sangue. O momento se estendeu como uma eternidade. Magnus segurava a lâmina de Oriath com força, os dedos brancos contra o cabo negro. Seus olhos encontraram os de Elara, e neles ela viu a verdade que sempre soube, mas se recusara a aceitar. Ele nunca a amou. Não verdadeiramente. Você me desaponta, filha Magnus, disse finalmente, a voz fria. Pensei que fosse mais esperta, que entendesse como o mundo funciona. Eu entendo perfeitamente, Elara respondeu, a voz surpreendentemente firme. Entendo que você sacrificaria qualquer um, até mesmo sua própria filha, por poder. Magnus deu um passo em direção a ela, a arma brilhando com intensidade crescente. Poder é tudo, Elara. Sem ele, somos apenas presas esperando para serem devoradas. Sua mãe não entendia isso, por isso ela morreu fraca e ingênua. A raiva explodiu dentro de Elara como fogo líquido. Não fale dela, você não tem o direito, eu tenho todo o direito. Ela era minha companheira e mesmo assim escolheu proteger lobos fracos ao invés de ficar ao meu lado. Pagou o preço da traição. As palavras dele eram como veneno. Elara sentiu suas pernas tremerem, mas se forçou a permanecer de pé. Ela não era a traidora. Você é, Magnus riu, um som vazio e cruel. E o que você vai fazer? Me desafiar? Você não é forte o suficiente. Nunca foi. Foi quando Rael se moveu. Rápido como relâmpago, ele transformou-se e saltou, tentando arrancar a lâmina das mãos de Magnus. Mas o Alfa Corven estava preparado. Ele girou, a arma cortando o ar em um arco brilhante de luz verde. Rael conseguiu se desviar por centímetros. Onde a lâmina passou, o ar crepitou e queimou. Se o tivesse atingido, teria derretido através de sua carne em segundos. Rael, não! Elara gritou. Mas já era tarde. O ataque havia desencadeado o caos. Guerreiros Veir avançaram, e a matilha Corven respondeu, correndo através dos portões ainda abertos. O campo de batalha explodiu em violência. Magnus aproveitou a distração. Ele agarrou Elara pelo braço, arrastando-a com força brutal. Você vem comigo, agora. Elara lutou, tentando se libertar, mas seu pai era muito mais forte. Ele a puxou em direção às linhas Corven, a lâmina ainda em sua outra mão, cortando qualquer Veir que tentasse interceptá-los. Rael rugiu, um som que fez a terra tremer. Ele perseguiu Magnus, suas mandíbulas quase alcançando o pescoço do alfa inimigo, mas outros lobos, Corven, o cercaram, forçando-o a lutar por sua vida. Rael! Elara gritou, estendendo a mão para ele mesmo enquanto era arrastada para longe. Seus olhos se encontraram através do caos, e naquele olhar, Elara viu tudo o que precisava saber. Ele lutaria até o último suspiro para salvá-la, mesmo sabendo que ela era filha de seu inimigo, mesmo carregando a culpa pela morte de sua mãe, porque o que havia entre eles era real, mais real do que clãs, mais forte do que ódio. Magnus a jogou no chão, atrás das linhas Corven. 3 guardas a cercaram imediatamente, impedindo qualquer tentativa de fuga. Prendam-na, Magnus ordenou. E se ela tentar escapar, quebrem suas pernas. Não preciso dela inteira, apenas viva. As palavras dele cortaram mais profundamente do que qualquer lâmina. Elara olhou para o pai que pensou conhecer e viu apenas um monstro usando sua face. Magnus virou-se para a batalha, erguendo a lâmina de Oriath. A arma brilhou com uma luz cegante e então disparou. Um raio de energia verde cortou através do campo de batalha, incinerando tudo em seu caminho. 5 lobos Veir morreram instantaneamente, seus corpos se desfazendo em cinzas. Os gritos de dor e terror preencheram o ar. Vejam, Magnus rugiu. Vejam o poder dos Corven. Rendam-se agora, e alguns de vocês podem viver como nossos escravos. Mas os Veir não se renderam. Liderados por Rael, eles lutaram com uma ferocidade desesperada. Lutaram por suas casas, suas famílias, sua sobrevivência. Elara observava, impotente, as lágrimas correndo por seu rosto. Ela causou isso. Suas informações, suas mentiras, levaram a este massacre. E agora não havia nada que pudesse fazer para detê-lo. Ou havia. Sua mão tocou o colar novamente. O mapa estava ali,
gravado em sua memória. O lugar onde a arma poderia ser destruída ficava a 3 dias de viagem ao norte, nas Montanhas da Lamentação, mas ela precisaria da própria arma para fazer isso. Uma ideia começou a se formar. Desesperada, suicida, mas possível. Guardas, ela chamou, a voz suave e submissa. Por favor, preciso falar com meu pai. É importante. Os guardas trocaram olhares incertos. O Alfa está ocupado. Eu sei como derrotar os Veir. Completamente. Mas só posso contar a ele. Eles hesitaram. Então um deles acenou. Você tem 2 minutos. Eles a levaram até Magnus, que acabara de disparar a lâmina novamente, queimando um grupo de guerreiros que tentavam flanqueá-lo. O que é? Ele rosnou, sem olhar para ela. Pai, eu sei onde está o ponto fraco deles. Um túnel secreto que leva direto aos abrigos onde as crianças estão escondidas. Se você atacar por lá, eles se renderão imediatamente. Magnus finalmente olhou para ela, os olhos estreitos de desconfiança. E por que você me contaria isso agora? Depois de me desafiar? Elara forçou lágrimas em seus olhos, algo que não foi difícil considerando o horror ao redor. Porque você estava certo. Eu fui ingênua. Eles nunca me aceitariam. Sou Corven e quero provar minha lealdade a você. Era um risco imenso. Se ele não acreditasse, mataria-a na hora. Magnus a estudou por um longo momento. Então, surpreendentemente, sorriu. Mostre-me esse túnel. Elara guiou seu pai e uma dezena de guerreiros Corven em direção ao lado leste do território. O suposto túnel ficava perto das muralhas, escondido entre rochas antigas. Mas não havia túnel ali. Havia algo mais. Uma armadilha que Elara havia notado durante suas explorações da biblioteca. Uma antiga defesa Veir, ativada por peso e movimento, projetada para colapsar sobre invasores. É aqui, ela disse, apontando para uma fenda entre as rochas. O túnel começa ali dentro. Magnus se aproximou, a lâmina ainda em mãos, mas a guarda ligeiramente baixa. Ele estava focado na fenda, tentando ver através da escuridão. Não vejo nada. Está mais dentro. Deixe-me mostrar. Elara deu um passo em direção à fenda. E, então, com toda a força que possuía, ela empurrou seu pai. Magnus cambaleou, surpreso. Seu pé acionou o gatilho da armadilha. Rochas começaram a cair, e em seu reflexo de se proteger, ele soltou a lâmina por uma fração de segundo. Foi tudo o que Elara precisava. Ela mergulhou, suas mãos fechando-se em torno do cabo da arma. O metal queimou contra sua pele, testando seu sangue, mas não a rejeitou. Ela era Corven. Ela podia segurá-la. Não! Magnus rugiu, tentando recuperar a arma. Mas Elara já estava correndo em direção ao campo de batalha, em direção a Rael. Os guerreiros Corven a perseguiram, mas ela era rápida, motivada pelo desespero. A lâmina em suas mãos pulsava com energia, como se reconhecesse sua nova portadora. Ela viu Rael cercado por 6 lobos inimigos, sangrando de múltiplos ferimentos, mas ainda lutando, ainda de pé. Rael, ela gritou. Ele virou-se, e seus olhos se arregalaram quando viu a arma em suas mãos. Elara não pensou. Ela apontou a lâmina e disparou. A energia verde explodiu, não em direção a Rael, mas aos lobos que o cercavam. Eles se dissolveram em gritos e cinzas, mas o esforço foi demais. Elara nunca havia usado a arma antes, não sabia controlá-la. A energia a drenou, fazendo seus joelhos cederem. Ela caiu, a lâmina escapando de suas mãos, e Magnus estava sobre ela em segundos, a fúria distorcendo suas feições. Você me traiu pela última vez. Ele ergueu a mão, garras estendidas, pronto para rasgar a garganta da própria filha. Mas o golpe nunca veio. Rael colidiu com Magnus como um meteoro negro, arrancando-o de cima de Elara. Os 2 alfas rolaram pelo chão, uma massa de garras, dentes e fúria pura. Elara tentou se levantar, mas seu corpo não respondia. A lâmina havia drenado toda a sua energia. Ela só pôde assistir, impotente, enquanto Rael e seu pai lutavam. E quando Magnus finalmente dominou, suas mandíbulas fechando-se no pescoço de Rael, Elara sentiu seu mundo desmoronar. Não! Ela gritou, mas sua voz não tinha força. Rael caiu,
o sangue jorrando de seu pescoço. Seus olhos encontraram os de Elara uma última vez, e então se fecharam. O grito que saiu de Elara não era humano. Era puro desespero, a agonia de ver a pessoa que amava caindo imóvel no chão ensanguentado. Algo dentro dela se rompeu. Não apenas seu coração, mas algo mais profundo, algo primitivo que dormia em seu sangue desde o nascimento. Seu lobo interior. Elara nunca havia se transformado. Durante toda a sua vida, o lobo permanecera adormecido, como se soubesse que revelar-se seria perigoso. Mas agora, com Rael caído e Magnus triunfante, todas as barreiras se despedaçaram. A transformação foi brutal. Seus ossos se quebraram e se reformaram, músculos se expandiram. Onde antes havia uma mulher exausta, agora surgia uma loba de pelagem preta prateada, olhos verde esmeralda brilhando com fúria ancestral. Magnus recuou surpreso. Impossível, você nunca conseguiu se transformar. Elara não respondeu com palavras, ela atacou. A força que a impulsionava não era apenas raiva, era amor. Era a recusa absoluta de perder mais alguém para a ambição de seu pai. Ela era menor que Magnus, menos experiente, mas lutava com ferocidade que ele não esperava. Suas garras encontraram o ombro dele, rasgando profundamente. Você é uma tola, Magnus rugiu, revidando. Mesmo transformada, não pode me vencer. Talvez ele estivesse certo, mas Elara não estava tentando vencê-lo. Ela estava se movendo em direção à lâmina de Oriate, caída a poucos metros. Magnus percebeu tarde. Quando ele se lançou para interceptá-la, Elara já havia se transformado de volta, suas mãos fechando-se em torno do cabo da arma. A lâmina aceitou-a novamente, pulsando com energia. Mas desta vez, Elara não tentou usá-la como arma. Ela a segurou contra o peito e correu. Você não pode fugir de mim, Magnus berrou. Mas Elara não estava fugindo. Estava indo em direção a uma fenda profunda no chão, criada pelo último disparo da lâmina. Uma rachadura que descia até as profundezas da terra. O mapa em seu colar queimava. As montanhas da lamentação ficavam distantes. Mas ali, naquela rachadura, havia algo similar. Magma, fogo primitivo da terra. Se ela não podia levar a arma até o lugar certo, levaria o lugar até a arma. Elara parou na beira da fenda. Podia sentir o calor subindo, o brilho vermelho do magma. Era uma queda mortal, mas destruiria a lâmina para sempre. Magnus parou a metros dela. Não se atreva. Sem essa arma, os Corven perdem nossa vantagem. Bom, Elara disse. Porque esse poder não deveria existir, não deveria estar nas mãos de ninguém. Se você a destruir, vou matar todos os Veir, um por um, começando pelos filhotes. Elara olhou para trás, para o campo de batalha. Rael ainda estava caído, imóvel, mas perto dele, Kira lutava ferozmente, protegendo o corpo de seu alfa. Outros guerreiros faziam o mesmo, formando um círculo defensivo. Você não vai tocar neles, Elara disse, porque sem essa arma, você é apenas um lobo velho que sacrificou tudo por um poder que só trouxe morte. Elara, não faça isso. Adeus, pai. Ela jogou a lâmina na fenda. A arma caiu, sua luz verde brilhando cada vez mais forte. E então, quando tocou o magma, explodiu. Uma onda de energia varreu o campo de batalha. Quando a luz se dissipou, a arma havia desaparecido, destruída para sempre. Magnus caiu de joelhos, o rosto contorcido em derrota. Você destruiu tudo, não, Elara respondeu. Eu salvei todos nós. De você. Os lobos Corven hesitaram. Sem a lâmina, a batalha mudou completamente. E quando Magnus permaneceu de joelhos, derrotado, eles começaram a recuar. Elara correu de volta para onde Rael havia caído. Kira ainda estava lá, pressionando as mãos contra o ferimento no pescoço dele. Ele ainda está vivo, Kira disse, mas por pouco. Elara caiu ao lado dele, suas mãos tocando o rosto de Rael. Ele estava pálido, mas ainda respirava. Rael, por favor, ela sussurrou. Não me deixe, não agora. Seus olhos se abriram, focando nela com dificuldade. Você destruiu a arma. Destruí. Acabou. Um sorriso fraco tocou seus lábios. Você escolheu o lado certo. Eu escolhi você, Elara corrigiu. Sempre foi você.
Curadores chegaram, trabalhando no ferimento de Rael. Elara foi empurrada para o lado, mas não saiu de perto. Horas se passaram. A batalha havia terminado, os Corven haviam recuado. Quando o sol começou a nascer, uma curadora finalmente saiu da tenda. Ele vai sobreviver, ela disse, e Elara sentiu seus joelhos cederem de alívio. Foi muito perto, mas ele é forte. Elara foi autorizada a entrar. Rael estava deitado, enfaixado, pálido, mas acordado. Você ficou, ele disse, a voz rouca. Onde mais eu iria? Ele estendeu a mão e ela a segurou. Elara, sobre sua mãe, sobre aquele ataque. Eu sei, ela o interrompeu. Você estava seguindo ordens. Era guerra. E guardar rancor não vai trazê-la de volta, mas pode nos destruir. Você me perdoa? Elara considerou. Perdão não era simples, mas era uma escolha. Uma escolha de seguir em frente. Eu perdoo. E talvez, com o tempo, possamos construir algo novo, algo real. Rael apertou sua mão. Eu gostaria disso. Nas semanas seguintes, o território Veyr se reconstruiu. Os Corven não retornaram. Magnus havia desaparecido, sua liderança questionada. Elara permaneceu com os Veyr, ajudando na reconstrução. Ela usou suas habilidades para estabelecer alianças com outros clãs. Lentamente, a desconfiança foi substituída por respeito, e Rael, recuperado, liderava com sabedoria renovada. Ele aprendeu que confiar não era fraqueza, que perdoar não era rendição. 6 meses depois, sob uma lua cheia, Rael e Elara ficaram juntos no topo da colina. Você já pensou em voltar? Rael perguntou. Para os Corven? Não há nada para mim lá. Meu lugar é aqui, se você me aceitar. Ele a puxou para perto, seus lábios tocando os dela em um beijo que falava de promessas e futuros. Você sempre foi bem-vinda aqui, desde o momento em que decidiu ficar. Elara encostou a cabeça em seu peito, ouvindo o batimento de seu coração. Um coração que ela quase perdeu. Um amor que quase não aconteceu, mas aconteceu. Contra todas as probabilidades, contra lealdades divididas, aconteceu. E naquela noite, sob as estrelas, eles não eram Alfa e Ômega. Não eram Veyr e Corven. Eram apenas 2 lobos que escolheram o amor acima da guerra, a esperança acima do ódio. E isso, no final, foi tudo que importou. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.